Começar, amor. Uhum. Oi, lindezas! Tudo certo? Saudade de vocês. Dani, tudo bom? Georgia, Pedrinho, Igor, Duda, Glória, Ana, todo mundo aí. O que está acontecendo, Jesus? Misericórdia. Misericórdia! Isa. Tudo certo, gente? Como é que foi de férias? Gostaram do meu copo do unicórnio? Acabaram de trazer uma água aqui para mim, ó. Olha que beleza de copo. Ai, morar na casa de quantas mulheres moram aqui? 4 mulheres é fácil, não. Gostaram da feijuca? Tá? Vamos lá, gente. Eu acho que até o final ela gosta mais. Não acho que ela gosta de Friends ou de Brooklyn Nine-Nine, mas eu acho que tu vai ver a Matt. Também acho. Eu particularmente acho também. Eu discordo, mas tudo bem. Eu assim, chama médico, quando a gente tá de boa, a gente pede uma. Quem que é que eu tô tentando baixar aqui? Deixa eu terminar de admitir todo mundo aqui, tá, gente? Enquanto isso, a gente vai ouvindo os áudios aí. Pessoal, vamos desligar o áudio, gente. Deixa eu achar o pessoa aqui, o ser humaninho. Ai, vocês estão todos aí, hein? Que bonitos! Não dá nem para falar o nome de todo mundo aqui. Beleza, gente. Morrendo de saudade de vocês, viu? Ai, peraí, eu ia mandar mensagem. Cavalo alado, eu vou achar engraçado. Tô ouvindo muito Bita, sabe? Mundo Bita. Quem saiu de moto, gente? Vamos lá? Partiu? O aluno pegou a moto, saiu, né? Vou dar uma rolê de moto. Deixa eu começar. Então vamos lá, gente. Nós estamos no movimento tenentista brasileiro. Alguém sabe quem é? É a Ana. É a Ana. Vou botar aqui. Não resolvi. Melhorou, né? Melhorou. Vamos lá. Ah, esse novo normal. Esse novo normal. Duda, deixa eu ver aqui. Pessoal, desliguem seus áudios todos agora, que eu preciso começar. Tá rolando o Mundo Bita agora, aqui em casa. Tá, aqui também. Vamos mutar todo mundo. Não vai ter jeito. Peraí. É que eu deixo ligado para que de repente você tem dúvida, tá? Mas peraí que eu não vai dar. Peraí, deixa eu ver. Mutar todo mundo aqui. Ai, melhorou. Não, porque eu queria deixar ligado para vocês me perguntarem, tá, gente? Porque aí eu não preciso ficar olhando tanto no chat. Ah, tira uma dúvida, entendeu? Rafa, tem como você mutar todo mundo? Eu sei, Dan. Peraí. Deixa eu abrir o nosso arquivo aqui. Ai, gente. Gente, nós estamos aqui, tá? Ó. Deixa eu... Gente, então,
Vamos lá. A gente está no movimento tenentista, beleza? Gente, eu preciso mutar, mas não estou achando agora. Peraí. Control. Pause. Não, perdi. Onde que eu acho o... aqui, já sei. Peraí. Só um pouquinho, tá? Vamos organizar a questão técnica aqui. Eu preciso mutar todo mundo. Como que eu faço isso mesmo? Aqui. Eu nunca fiz isso, gente. Gente, alguém lembra? Obrigado, Mar. Tem gente chegando ainda. Gente, vamos lá então? A gente está no movimento tenentista, beleza? Nós estamos chegando no final aí da República Velha. Se você pegar comigo, eu vou procurar fazer essa parte de maneira bem cadenciada, até foge um pouco do meu estilo, tá, gente? Porque é uma fase difícil, viu, da história do Brasil, é uma transição, às vezes deixa a gente um pouco confuso. Então, a gente vai falar devagarzinho sobre essa mudança, essa grande transformação pela qual o Brasil vai passar nesse momento, tá? Nós estamos falando aí de uma transição da primeira fase da República Brasileira. Lembrando que a República Brasileira começa ali em 1889 e nós já estamos aí na década de 1920. O final da década de 20, ou seja, o ano de 1930, o início da década de 30, marca a transição da chamada República Velha para a chamada Era Vargas. Certo? Então, a gente está caminhando para colocar o Getúlio no poder. Beleza? E para entender isso, é preciso entender o movimento tenentista. Tá? Primeiro, vamos para a origem do termo. O movimento tenentista é um movimento político, certo? Promovido por tenentes. Tá? E quem são os tenentes? Os tenentes são jovens. São jovens militares que vão iniciar uma luta política para transformar o Brasil politicamente, promovendo um ataque a toda a estrutura política brasileira que até então está em vigor. Tá? Então, o movimento tenentista é um movimento de crítica ao Brasil da República Velha, um movimento de crítica das oligarquias. Mas é preciso entender que ele tem suas razões. Certo? O movimento tenentista tem suas razões. Tá? A principal razão do movimento tenentista é o sucateamento do exército brasileiro desde a Guerra do Paraguai. Rafa, a Guerra do Paraguai aconteceu no Império, né? Na segunda metade do século XIX para frente ali. Tá? E o exército brasileiro está sucateado desde então? Está. Está por quê? Porque após a Guerra do Paraguai, houve uma grande democratização das Forças Armadas. Tá? Uma grande democratização das Forças Armadas. Certo? O que significa isso? É que as Forças Armadas tiveram um número maior de pessoas participando dela, e isso acabou sucateando principalmente os salários do Exército. Tá? Mais gente no Exército reduziu o número reduziu os salários, mesmo o soldo, né, desses militares. Então, com a democratização do Exército, o Exército passou a ter mais gente, claro, mas com isso o salário foi arrochado. O que é arrochar o salário? É bater nele, achatar ele e tal. Né? Então, esses caras
já na década de 1920, começam a reivindicar melhores salários. Aí você deve estar pensando, atento como você é, né? Deixa eu admitir a Bia Nogueira. Beleza. Você está pensando aí, atento como você é. Ô, Rafa, mas como se o exército está sendo sucateado, como que a gente explica o protagonismo militar na República Velha? Por que eu estou dizendo isso? Porque se você pensar, né, o exército brasileiro protagonizou a queda da monarquia. Os 2 primeiros presidentes do Brasil foram militares, não é? O exército brasileiro governou o Brasil não só no começo, mas também com Hermes da Fonseca. O presidente Hermes da Fonseca governou o Brasil também. Inclusive foi o cara lá, o Hermes da Fonseca, que reprimiu a revolta da Chibata, por exemplo, né? Agora, o que eu quero que você entenda é que essa insatisfação do exército não é da parte de cima do exército. As Forças Armadas, a cúpula do exército, ela está muito bem, obrigado. Agora, a parte de baixo do exército é que está realmente insatisfeita. É essa parte do exército que é menos conservadora e mais progressista. Dificilmente, nas aulas de história, a gente tem essa oportunidade de analisar o exército dentro dele, né? O exército brasileiro. Da parte de cima do exército é a cúpula militar. Esses caras, eles estão deitando e rolando, eles estão governando o Brasil, estão fazendo parte das decisões. Agora, a parte de baixo do exército é que sente mesmo, né, que o momento não é bom há muitos anos. Eles vão reivindicar melhores salários, eles vão reivindicar maior protagonismo nas decisões políticas, porque eles não participam. Tá? Eles vão reivindicar um projeto, o que eles chamam de plano de carreira, para, no final, ter uma aposentadoria mais justa, entendeu? Então, os militares eles vão buscar, né, a parte de baixo do exército está insatisfeita e ela vai começar a reivindicar melhores condições e maior protagonismo político, beleza? E assim que as coisas começam a acontecer e os militares começam a se mobilizar. Como que eles vão começar a se mobilizar? Eles vão buscar ali, por exemplo, fazer um discurso, né, principalmente entre os tenentes, que é um discurso de crítica. Eles vão criticar toda a estrutura política brasileira. E essa crítica ela é embasada, sobretudo, em denúncias. E aí vamos para as denúncias. Né? O que eles denunciam? Eles denunciam o quê? Né? O movimento tenentista, que é o movimento militar, ele denuncia a corrupção. Ele fala, olha, esse sistema político brasileiro, ele é corrupto, né? Ele é clientelista, ele é fisiologista, tá? Ele critica isso. Tá? Além de denunciar a corrupção, também denuncia, tá? Principalmente, né, o mais importante é a questão das fraudes, do imoralismo do processo eleitoral. Eles denunciam o que eles chamam de imoralidade no processo eleitoral, né? O imoralismo do processo eleitoral por causa das fraudes em virtude da facilidade da prática do chamado voto de cabresto. Tá? E ele também critica a exclusão da grande parte da população das decisões. Por quê? Porque você sabe que, apesar da Constituição dizer, né, a Constituição permitir o direito ao exercício da cidadania a homens, né, independente da sua renda, existem outros critérios que excluem grande parte da população brasileira. Então, eles criticam o fato de grande parte da população brasileira, eles denunciam que grande parte da população brasileira está excluída do processo democrático. Você entendeu? Então, os tenentes eles não são bobos, não, eles são espertos pra caramba. Certo? Eles falam, olha, as pessoas são obrigadas a votar em candidatos indicados pelos grandes fazendeiros locais. As pessoas sabem que as eleições são fraudadas, que as urnas são fraudadas, que as sessões eleitorais são fraudadas e que o resultado das eleições nunca é
um resultado verdadeiro. Eles denunciaram o seguinte, olha, falaram assim, a oposição não tem chance nesse sistema político. E eles são oposição, né? Eles falam isso, a oposição no sistema político brasileiro não tem qualquer chance, correto? Então, eles vão fazer isso. E como é jovem, como eu falei para você, é um movimento de jovens tenentes, né? Eles vão... o primeiro grande movimento acontece no ano de 1922, que é o chamado Levante dos 18 Tenentes do Forte de Copacabana. Aqui, ó. O Levante dos 18 do Forte de Copacabana. Galera, 18 tenentes pegaram em armas e foram até o Forte de Copacabana, no Rio de Janeiro. Quem conhece o Rio de Janeiro sabe que o Forte de Copacabana foi criado para proteger o Rio de Janeiro das invasões, né? O forte. A função do forte é vigilante, é vigiar, né? E a partir dali eles sairiam para iniciar uma tomada de poder. Coisa de garoto, né? Sonhador, idealista, é um movimento idealista mesmo, né? Tenentista. E claro que eles não iriam conseguir tomar o poder. E o que aconteceu, na verdade, foi uma verdadeira chacina, né? 18 tenentes pegaram em armas para enfrentar o governo reagiu com muita rispidez, e esses 18 tenentes, desses 18 tenentes, sobraram apenas 2. 16 rapazotes acabaram sendo assassinados por tentarem tomar o poder a partir da cidade do Rio de Janeiro, a partir do Forte de Copacabana. Tá? Foi uma covardia cometida com esses garotos, né? E isso acabou manchando muito a imagem do presidente Arthur Bernardes, que estava no poder na época, por conta dessa maneira como ele tratou essa revolta. Tá? A pergunta aqui, os tenentes, uma ótima pergunta, os tenentes, nesse momento, os tenentes tinham apoio da população? Nesse momento, ainda não. Nesse momento, não. Tá? A população brasileira, a gente tem que entrar numa questão cultural, sabe? A população brasileira, ela nunca foi muito ligada em questões políticas, beleza? Por isso que o Brasil é um país de golpes. Né? A população brasileira, ela não é muito atenta a essas coisas. A população brasileira é muito acomodada. E nessa época já era. Então, o movimento tenentista é um movimento engajado, sim, mas que não tem grande repercussão entre a população, porque a própria população não se interessa por essas questões. Entende? Mas daqui a pouco, sim. Por quê? Porque ele vai ganhar projeção. O movimento tenentista ganha projeção. Tá? Mas nesse começo, nesse primeiro momento, nenhum apoio popular, até porque eles não têm a população não tem esse interesse. Agora, quando houve a morte dos 18 tenentes do forte, aí as coisas começaram a mudar. Né? Porque isso ficou marcado. Não é todo dia que um evento como esse acontece, uma tragédia como essa acontece, né? E esse movimento ele não serviu para tomar o poder, ele não acabou, ele não destruiu a estrutura política brasileira, mas ele serviu para alardear, né, a situação. Então, assim, olha, a situação não está boa, beleza? Existe uma certa insatisfação dentro das Forças Armadas e eu posso dizer que o movimento dos 18 do Forte é o pontapé inicial para o início dessa crise que vai culminar na queda desses presidentes representantes do setor cafeeiro. Tá? Outro evento, né, dentro do movimento tenentista é o movimento chamado Revolução Paulista de 1924. Confesso para você que eu não vejo cair há muitos anos uma questão sobre o movimento paulista de 24. Mas o fato é que os caras, alguns tenentes, tomaram o controle da cidade de São Paulo em 1924, por alguns dias, e começaram o que seria uma revolução que partiria dali para derrubar o governo oligárquico do Rio de Janeiro. Então, eles iniciaram a revolta por São Paulo, tomando o poder da cidade de São Paulo, só que esse movimento também acabou resultando em
repressão por parte do governo brasileiro, que sufocou esse movimento e obrigou, inclusive, esses tenentes que tomaram o poder em São Paulo a se refugiar em outros estados, como Paraná, por exemplo. Muitos vieram para cá, foram lá para a região de Foz do Iguaçu, para a fronteira do Paraguai, e muitos desceram, ainda foram até o Rio Grande do Sul. Então, a Revolução Paulista, que eu me refiro, foi uma tomada de poder temporária pelos tenentes. Deixa eu ver a pergunta aqui da Amanda. Até que o rádio chegou no Brasil, acontecia o modernismo, semana de arte moderna e tal. Isso tem influência numa maior mobilização das revoltas? Tem, com certeza. O rádio vai ajudar bastante, sim, tá? A propagar essas ideias. Mas quem vai se aproveitar muito bem do rádio, quem vai perceber isso, Amanda, sua pergunta é excelente, né? Você trouxe o rádio antes de mim, porque o rádio vai entrar nas minhas aulas nos anos 30, mas do Getúlio. Mas quem vai usar muito bem o rádio para a mobilização das massas é o Getúlio. Até então, ninguém estava pensando, ninguém tinha usado essa estratégia. Por isso que o Getúlio ele muda tudo, né? Ele muda toda uma estratégia de governança, né? Os presidentes da República Velha dos anos 20 não usavam esse mecanismo, até porque o rádio estava chegando e tal. Mas o rádio ainda não é um instrumento de mobilização das massas, mas será, com certeza, nos anos 30, na época do Vargas. Ótima pergunta. Bem, assim, a Revolução Paulista, velho, não foi nada demais. Tomaram a cidade de São Paulo ali, mas logo o governo se mobilizou e reprimiu esse movimento, tá? Beleza? E eles tiveram que fugir. Só que muitos desses tenentes que fugiram de São Paulo foram encontrar alguns tenentes do Rio Grande do Sul. E juntos eles vão fundar a chamada Coluna Prestes, entende? Que é o mais emblemático de todos os movimentos tenentistas. O que foi a Coluna Prestes? Um movimento, uma coluna de tenentes, uma liga de tenentes que começou a promover uma revolução de fora para dentro. Entendeu, gente? Uma revolução de fora para dentro é o seguinte, uma revolução que não vai começar nos centros urbanos, vai começar pelo interior, para ganhar a adesão interiorana e sufocar, né, os grandes centros do processo revolucionário. Uma estratégia bastante interessante, né? Que tem início ali em 1925 com o Luiz Carlos Prestes. Luiz Carlos Prestes, inclusive, que é um dos fundadores do Partido Comunista Brasileiro. E o Luiz Carlos Prestes, que vai ter um forte treinamento lá na União Soviética mais tarde. O Luiz Carlos Prestes ele é um líder revolucionário importantíssimo para os movimentos de esquerda no Brasil. Então, você percebe aí uma aproximação, inclusive, do movimento tenentista com as ideias de esquerda. Porque o Luiz Carlos Prestes é um tenente, né? O Luiz Carlos Prestes é um tenente e que vai fazer parte, inclusive, da formação do Partido Comunista Brasileiro, Rafa. Então, existe uma parte do Exército ligada ao movimento comunista? Sim. O Luiz Carlos Prestes é comunista, ele é fundado, ele participa da fundação do partido. Né? Tem, mas não é agora, mas ele vai receber um treinamento da União Soviética para tentar dar um golpe de Estado no Brasil na década de 30. Beleza? Mas guarda aí que ele vai voltar daqui a pouco no cenário na década de 30. Por enquanto, você tem um Luiz Carlos Prestes, que é um líder revolucionário, que vai unir os tenentes numa grande coluna militar que andará pelo interior do Brasil, propondo aquela bandeira do movimento tenentista. Olha lá, ó. Liderança do Luiz Carlos Prestes, olha o que ele fala. Moralização do serviço público. Entendeu? Ele fala, o que é essa moralização do serviço público? É que o serviço público ele é muito corrupto, entendeu? No Brasil. Tá? Então, os cargos são arranjados, entende? Não existe meritocracia. O serviço público no Brasil ele foi utilizado em benefício de um pequeno grupo que se apropria da burocracia brasileira em seu próprio benefício. Entende? Então, ele fala, olha, precisamos moralizar tudo isso. Existe muita corrupção no serviço público brasileiro. Ele defende o voto secreto. Isso é uma bandeira muito valiosa. O Brasil é um país de voto aberto, então não é uma democracia isso. A garantia do sigilo não existe.
certo? As mulheres não votam no Brasil. Às vezes você deve estar pensando, mas não é só no Brasil que as mulheres não votam, né, Rafinha? Né? No mundo todo as mulheres ainda não votam, mas nós estamos falando do Brasil, né? Então, o voto secreto é uma bandeira e, claro, eles defendem um fim do privilégio da elite, dos privilégios da elite brasileira que desfruta ali do direito ao voto, por exemplo, porque eles falam assim, olha, por que as pessoas pobres não votam? Porque eles não sabem ler nem escrever, entende? Então, é preciso acabar com esses privilégios da elite, por quê? Porque somente a elite que participa das decisões políticas do Brasil. E claro que se ela só participa das decisões políticas, é claro que ela vai usar esse poder em seu próprio benefício, entende? E só que esse movimento, gente, é um movimento que vai fracassar. Né? Em 1917, ele vai ser esvaziado, né? Por várias razões, pela própria inconsistência do movimento, que não consegue manter esse processo de engajamento e de conscientização da população, né? E aí, em 1927, ele já vai ter praticamente sumido. Só que tem uma história interessante do movimento tenentista, que os caras andaram mesmo, a pé, mais ou menos 20 mil quilômetros, né? Pelo Brasil e por algumas regiões da América Latina. Eles andaram 20 mil quilômetros fazendo essa conscientização, conscientizando a população, e isso tudo na clandestinidade. Então, o que aconteceu? O Luiz Carlos Prestes virou uma espécie de grande ameaça ao status quo, né? Brasileiro, ao status quo dessa oligarquia que estava no poder. Então, nesse momento aí, gente, o Luiz Carlos Prestes passa a ser o número 1 da oposição do governo das oligarquias. Ele é o grande líder, principalmente dos movimentos de esquerda. Tanto é que o Luiz Carlos Prestes é um grande herói para as esquerdas brasileiras da década de 20, da década de 30, da era Vargas, por exemplo. Tá? E assim esse movimento, aos poucos, ele se esvazia. Só que preste atenção, Luiz Carlos Prestes, o líder do movimento tenentista, da coluna Prestes, ele não sairá de cena. Ele não sairá de cena. Ele vai voltar mais tarde, na era Vargas, tá? Para tentar tomar o poder num golpe comunista fracassado, que eu vou falar com vocês quando nós entrarmos na era Vargas. Beleza? Beleza. Então, esse é o movimento tenentista. Você viu que eu demorei muito no movimento tenentista, porque eu acho esse movimento muito importante. Tá? Porque é um movimento, é o primeiro movimento organizado de combate a toda aquela estrutura política brasileira que dava à elite oligárquica o protagonismo nas decisões políticas, certo? E não esqueça que esse engajamento tem vinculações com ideias progressistas propagadas também pelo Partido Comunista que nós fundamos na aula passada. Então, não esqueça isso. Nós estamos falando de elementos que, conjugados, vão derrubar a República Velha. E quais são esses elementos conjugados? A fundação do Partido Comunista ajuda. O movimento tenentista ajuda. A Semana de Arte Moderna ajuda. Então, são fatores que vão juntos colaborar para a queda do regime oligárquico brasileiro, da República Oligárquica Brasileira. Até aí, tranquilo, gente? Até aí, tudo bem? Hã? Vamos então. Não tem dúvidas, né? Tranquilo? Deixa eu ver. Acho que tem sim, peraí. Rafa, quais foram as razões que Arthur Bernardes parou para decretar estado de sítio? A instabilidade, Amanda. A instabilidade. Foram essas as razões que fizeram com que o presidente Arthur Bernardes, que eu falei até na aula passada, decretasse estado de sítio. Estado de sítio é o pior sintoma. Quando o presidente decreta estado de sítio, é porque a situação é caótica. Porque o estado de sítio é o fim das liberdades individuais. Então, pelo estado de sítio, você tem hora para sair de casa e hora para chegar em casa. Se você for pego na rua fora do horário estabelecido pelo horário de sítio, é preso. Entende? Então, por que se decreta? É um decreto, tá? Mas por que se decreta? Porque provavelmente o seu país vive um estado calamitoso. Agora, o estado de sítio pode ser decretado, por exemplo, por um presidente no momento oportuno.
né? Onde ele quer desmobilizar as pessoas, mas também pode ser utilizado em momentos importantes, por exemplo, uma calamidade, uma catástrofe, entende? Uma catástrofe climática e tal, né? Por isso que ele existe, tá? Mas quando ele é decretado sem que haja um fator que provoque, né, isso, um fator natural, ou seja, se ele é usado de maneira oportuna só para evitar a mobilização das massas contra ele mesmo, pode saber que a situação é de grande preocupação, tá? Maria Clara, sabia que vocês são muito atentos, eu sabia que vocês iam puxar isso. É semelhante ao que estamos vivendo? É semelhante, né? É semelhante por quê? Porque nós estamos vendo, por causa da pandemia, que todos nós sabemos é muito grave, né? Por causa do avanço desse vírus maldito que a gente teme o seu crescimento, estão interferindo na nossa rotina. Então, se você de repente provavelmente vai se encontrar, vai se deparar com um tema relativo a isso na redação, você pode usar. Você pode usar esses elementos, né? Olha, em alguns momentos da história do Brasil, governos decretaram e limitaram a liberdade das pessoas, né? Só que isso era feito de maneira oportuna. Usavam isso para o seu benefício político. Agora, claro que nós estamos vendo que há uma intervenção dos poderes, né, locais, nesse sentido, para conter o avanço de um vírus que é reconhecidamente muito perigoso e letal. Tá? Então, é preciso levar em consideração as circunstâncias históricas para entender o porquê das pessoas terem suas vidas limitadas, as suas liberdades condicionadas. Até porque não precisa de lei. Aqui em casa, nós não precisamos de uma lei para entender que é preciso ficar em casa. Eu tenho uma idosa em casa, que é minha sogra. Eu tenho minha filha, que é uma caçula. Então, eu sei da minha responsabilidade. Eu não preciso de uma lei que me proíba sair, porque eu não vou sair. Entendeu? Eu só vou sair em caso de necessidade. Mas é muito legal essa discussão, dá um aulão isso, né? Mas obrigado por ter levantado essa questão, Maria Clara. A revolução é a mesma de 24, tá? Tá, Mário? É a mesma revolução. Tá. Sensacional, gente. Vamos, então, para o governo do presidente Washington Luiz. Eu começo dizendo que esse é o último presidente da República Velha. Estou vendo a hora aqui. Que hora que eu comecei? Deixa eu ver. Acho que foi 10. Está faltando 7 minutos. Ele foi o último presidente, amores da minha vida, da República Velha. Ele vai governar o Brasil tentando fazer... Ele é muito interessante, o Washington Luiz, que ele vai tentar fazer um discurso assim: eu sou diferentão, tá? Eu sou diferentão dos outros. Eu acredito no progresso. Eu falo que o Washington Luiz é o primeiro JK antes do JK, entendeu? Ele fala assim, ele é um progressista, ele fala em desenvolvimentismo em pleno século XX. E ele fala, olha, no meu governo, né, o meu lema é abrir estradas, é promover o desenvolvimento do Brasil. Então, ele faz um papel, ele é meio que um personagem, né, que quer mudar esse perfil desses governos que só governam para a oligarquia cafeeira. Falei, tá? Ele quer dizer o seguinte, eu vou governar para todo mundo. E ele faz isso, cara. Ele faz muito bem isso, certo? Então, ele faz um negócio diferentão. Mas ele já dá uma na canela, né? Apesar do seu discurso desenvolvimentista, de construir estradas num país rural que nem o Brasil, é desenvolvimentismo, né? Não dá para negar. Tá. E aí, meus amores, ele vai dar uma canelada porque ele parece não ser muito apegado à democracia. Porque ele vai lançar a chamada lei acelerada. E o que era a lei acelerada? É uma lei de controle da imprensa. Tá? É uma lei que vai limitar as informações que são dadas à imprensa, entendeu? Então, ele vai controlar essas decisões, essas notícias que são veiculadas, mas a lei acelerada, o mais importante não é o controle da imprensa. O principal objetivo, achei a palavra. O principal objetivo da lei acelerada, meus amores,
é criminalizar o Partido Comunista. Você sabia disso? A lei acelerada foi criada, ela com várias medidas e tal, ela vai ser muito aproveitada pelo Washington Luiz, é uma lei que dura aí bastante tempo, né? Ela vai ser aproveitada por quê? Porque é uma lei que, entre outras coisas, faz o quê? Um controle da imprensa e uma criminalização do Partido Comunista. O comunismo estava crescendo na década de 20, a União Soviética estava lá desde 1924 na mão de Stalin e tal, né? Então, a lei acelerada tinha esse objetivo, tá? Criminalizar o Partido Comunista e, ao mesmo tempo, fazer um controle sobre as informações vinculadas pela imprensa. Ou seja, tem uma bola na canela, né? É uma canelada, na verdade, do Washington Luiz, que é um presidente de uma república. No momento em que todo mundo está falando em ampliação dos direitos, ele está cortando direitos. Ele está cortando, né, o direito do Partido Comunista a manifestar suas interesses, a sua ideologia e tal, e a imprensa de veicular as suas notícias. Outra coisa interessante que a gente pode sempre fazer uma conexão, por isso que eu estou falando que a República Velha, galera, a República Velha está muito próxima da gente. Ela está muito próxima da gente. A gente pensa, pô, tá lá no década de 20? Não tá, não. Não tá, não. Esse negócio dos estados tomarem decisões, né, e tal, né? Esse negócio da imprensa ser super porrada. Meu irmão é repórter do Jornal Nacional. Meu irmão é repórter da Rede Globo há muitos anos. Ele é o repórter de Curitiba, o Marcelo Rocha, né? E ele não... O cara é da Globo. Ele é um excelente jornalista, modéstia à parte, né? Eu estou defendendo a minha família, mas ele é um dos melhores jornalistas do país. Ele é um repórter... ele é um dos chamados repórteres fixos do Jornal Nacional. Se morrer alguém, se o Papa morrer em Foz do Iguaçu, tem que ser o meu irmão que vai ter que ir lá de Curitiba até Foz do Iguaçu fazer a matéria. Entendeu? É o único cara que pode, de Curitiba, dos 2 ou 3 caras de Curitiba que podem colocar a cara no Jornal Nacional, para ter um padrão no jornal, entendeu? E meu irmão, ele está sendo hostilizado, cara. Ele não pode comprar, ele não pode fazer compra no mercado. Entende? Então, eu falo da imprensa, os jornalistas serem tão criticados e combatidos, isso não é de hoje. Entende? Jornalista hostilizado na rua não é de hoje, tá? É de lá da República Velha, entende? Quando, né, o jornalista que tem a função de passar a notícia, se a notícia não te agrada, você vai e ataca, entende? Então, a lei acelerada é um ataque ao jornalismo, é um ataque à imprensa, é um ataque à liberdade política daqueles que estão defendendo lá a ideologia comunista, mas é aquilo que eu sempre falo para você, passado e presente na história do Brasil sempre se encontram. Sempre se encontram. A ameaça, né, sempre os grupos que se sentem ameaçados criam mecanismos para controlar os grupos que lhes ameaçam. É uma realidade da história do Brasil. E, infelizmente, eu estou falando isso para você. Entende, gente? Essa é a lei acelerada. O presidente Washington Luiz chama um gaúcho que se notabilizou numa revolução em 1923 no Rio Grande do Sul, né, que freou uma continuidade de uma família que estava no poder no Rio Grande do Sul, que era a família Borges de Medeiros, né? No Rio Grande do Sul tinha uma família que controlava a política e uma revolução acabou com essa hegemonia. A família Borges de Medeiros foi vítima da Revolução de 1923, que acabou com a hegemonia dela no controle político do Rio Grande do Sul. E um dos líderes dessa revolução foi um gaúcho chamado Getúlio Vargas. Getúlio Vargas se notabilizou lá no Rio Grande do Sul, né, ganhou projeção lá e foi chamado pelo presidente Washington Luiz para ser o seu ministro da Fazenda. E é ali que Getúlio Vargas começa a aparecer no cenário político brasileiro. É ali que ele vai fazer uma jogada sensacional que vai transformá-lo numa espécie de ídolo ou ícone político na história do Brasil. E sobre as estratégias de Getúlio, eu falo com vocês na próxima aula. Beleza, gente? Foi um prazer estar com vocês. Faltam alguns segundos e eu vou usá-los para dar um beijo no coração de cada um e dizer que eu estou morrendo de saudade. E na semana que vem tem Getúlio, tem revolução, tem golpe de Estado e tem ditadura. Tá bom? Um beijo. Tchau, tchau. Dá beijo para mim. Manda beijo. Dá tchauzinho. Tchau, gente.